Boa noite. Então vamos começar mais um vídeo sobre genealogia e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre microhistória. É, né, quais recursos a gente pode usar na internet para pesquisar informações mais específicas sobre os nossos antepassados. Algumas pessoas acham um pouquinho enfadonha essa pesquisa só focada em datas de nascimento, lugares de nascimento, local de casamento, data de casamento, local de falecimento, data de falecimento, com quem casou, quantos filhos teve, quem eram os pais. A gente acaba não sabendo muito sobre essas pessoas. São só alguns dados, né? Algumas pessoas não gostam, não se interessam, só por esses dados, assim. Então, quando a gente tenta encontrar elementos na história, que possibilitam a montagem de uma biografia, quando existem muitos dados para isso, a, a genealogia se torna muito mais interessante. Então, a microhistória é isso, quando a gente encontra elementos suficientes para montar uma biografia, né? De alguém, de um antepassado, de uma pessoa com importância política ou não, né? Alguém que viveu no passado. Então a gente tira o foco dos eventos políticos, econômicos, da macro-história, né, que lida com as grandes populações. Quando a gente fala, por exemplo, da história do Brasil, da Guerra do Paraguai, do Segundo Reinado, a gente está falando de macro-história, né, coisas que mudaram a vida de todos os brasileiros. Quando a gente foca na micro-história, a gente está pensando numa pessoa específica, quais foram os acontecimentos da vida dessa pessoa, é, como a macro-história influencia a vida dessa pessoa. Então é bem legal, né, quando a gente tem essas duas coisas trabalhando juntas, o conhecimento da macro-história e da micro-história. Então eu quero mostrar um pouquinho. Quais outros sites a gente pode usar para pesquisar, além do Family Search, além dessas pesquisas de documentos de igreja e cartório, tá? Então, para falar desse assunto, eu acho que seria interessante é, eu retomar algumas das famílias com as quais eu já trabalhei aqui no meu canal. Então, eu pretendo falar de algumas, usar como exemplo, na verdade, eu vou usar como exemplo a minha família, o meu sobrenome Stocco, né, o meu trisavô Domênico Stocco, o meu trisavô Antônio Jager, tá? E é, o- outros dois tetravós meus, né, Sante Garbulho, Domênico Tomás, um bisavô de um amigo, Ludwig Dums, e o trisavô desse mesmo amigo, Johann Schreiner, né? Então, exemplos de imigrantes, que elementos a gente pode encontrar na internet para aumentar o conhecimento que a gente tem da biografia dessas pessoas, né? Como elas viveram e tal. Então, vou dar alguns exemplos. Por uma música, como de praxe, né? Musiquinha da Boêmia, que eu ainda não usei, isso é para a família do meu amigo. Então, vamos começar falando da Hemeroteca Digital. O que é esse site? Então, na Hemeroteca Digital, né, na verdade o site é bndigital.bn.gov.br hemeroteca digital a gente consegue consultar jornais antigos, desde o século XIX. Aí vocês vão pensar, tá, mas duvido que encontre alguma coisa sobre a minha família. A gente encontra. Qualquer família. A quantidade de antepassados que a gente tem que viveram no século XIX é tão grande que ao menos um, dois, três
antepassados a gente é capaz de encontrar em diversos tipos de notícias, né? Então vocês podem vir aqui em período, por exemplo, eu vou usar o meu trisavô Domênico Stocco como exemplo, colocar aqui 1890, 1899, então são jornais do Brasil, tá? Ah, também jornais portugueses, em alguns casos, franceses, mas eu vou por aqui focada a pesquisa no Paraná, que é onde ele estava. Se eu puser aqui Domingos Stocco, a gente põe em pesquisar, que a gente encontra aqui. A gente encontra uma ocorrência desse nome, tá? E se a gente clica ali, a gente vai ver para esse jornal aqui, tá? É o Diário do Comércio, tá? Ano 1894. Tá? E aqui ele destaca em verde o nome Domingos e finalmente aqui Domingos Stocco, meu trisavô, né? Então é muito, muito legal. Então, do que se trata essa notícia, né? Para os feridos, Novo Tirol. O senhor Agostinho Marconi promoveu a nosso pedido uma subscrição na colônia Novo Tirol, a qual atingiu a quantidade de R$ 10.000, além de outros donativos como galinhas, etc. Eis a relação dos subscritores, né? Então, a relação de vários colonos italianos e austro-húngaros que moravam na colônia Novo Tirol. Então, aqui eu tenho um outro trisavô meu, Fortunato de Pauli, que doou R$ 2.000. Nós temos um outro tetravô meu, Domênico Tomás, que doou R$ 2.000. Nós temos o meu tetravô João Giovanni Maria Jager, que doou R$ 2.000. Várias pessoas da colônia que fizeram doações, tá? E aqui, né, então, o Domingos Stocco, ele só aparece lá embaixo, se eu não me engano. O pai dele, Luigi Stocco, eu tinha a impressão de que ele tinha aparecido aqui em cima. Não tenho certeza, mas o irmão dele tá aqui, doou R$ 2.000. Mas o meu trisavô, Domênico Stocco, doou, na verdade, duas galinhas. E o meu outro trisavô, Antônio Jager, doou uma galinha. Então tem várias pessoas aqui da minha família, e é bem curioso. Mas tá, vocês vão pensar, e do que se trata isso? Que doação é essa? 1894 para os feridos, o que que é isso? Tá, a gente tem microhistória aqui, então pessoas específicas da minha família que fizeram doações. Agora a gente precisa da macrohistória. Qual é o evento histórico que está acontecendo no sul do Brasil, que é importantíssimo para a gente entender essa notícia? A Revolução Federalista. Então, a Revolução Federalista acontece entre 1893 e 1895. Então, o que acontece? O primeiro presidente da República, Deodoro da Fonseca, não governa até o fim do mandato dele, e com o fim do mandato dele, é, seriam necessárias novas eleições. Mas o Floriano Peixoto, o Marechal Floriano Peixoto, acaba tomando o poder sem as novas eleições. Então, principalmente os habitantes da província do Rio Grande do Sul se revoltam imensamente com isso. É claro que não é só isso, há questões internas do governo provincial do Rio Grande do Sul também. E essas pessoas que eram contra essa tomada de poder de Floriano Peixoto e também reivindicavam outras coisas, como eles eram conhecidos como os federalistas, então
uma das reivindicações era mais autonomia para as províncias. Eles começam essa revolução que parte do Rio Grande do Sul. Eles tomam Santa Catarina e chegam até a Lapa, né? Todo mundo deve ter ouvido falar do Cerco da Lapa, né? Que deixou a cidade da Lapa banhada em sangue. Então, é esse contexto aqui, né? Então, os maragatos, ou esses gaúchos federalistas, chegam, né, a Lapa. O governo federal manda o general Carneiro para combater esses revoltosos, e é uma carnificina só. Então, aqui, esses são os feridos, dos quais estamos falando, né? Os feridos do Cerco da Lapa, que vão parar nos diferentes hospitais aí. Na verdade, eu nem sei quais eram os hospitais, se eram um só. E várias pessoas, várias comunidades fazendo doações, então, de dinheiro, de galinhas. As pessoas precisavam comer, era preciso dinheiro para atender e ajudar essas pessoas, né? Os combatentes. E é nesse contexto em que o governador do Paraná deixa a cidade de Curitiba, se estabelece em Castro. Curitiba fica sem governo, e o Barão do Cerro Azul, né, não era mais uma monarquia, mas ele tinha esse título, né, do tempo da monarquia, e o Defonso Pereira Correia, Barão do Cerro Azul, ele faz negociações, então ele empresta dinheiro para os revoltosos. E em troca, eles não atacam Curitiba, eles não invadem Curitiba, né? É, Então, esse é o contexto, tá? E o governo Marechal Floriano Peixoto vê o Barão do Céu Azul como um traidor por ter feito essas negociações, e o Barão do Céu Azul é morto na Estrada de Ferro, né? Sendo levado para o Porto de Paranaguá. Essa história é famosa, né? Então vejam aí essas pessoas, né? Meus antepassados e antepassados de muitos outros curitibanos e paranaenses estavam aí fazendo doações. Aqui nós estamos falando desses colonos de Nova Tirol, em Piraquara, mas se vocês virarem a página aqui dessa edição do jornal, vocês vão ver a mesma coisa acontecendo. A página aqui, a mesma coisa acontecendo. Vamos dar um zoom. Em Morretes, né? Então aqui a população de Morretes fazendo diversas doações. Então aqui provavelmente pessoas aí que moram no litoral, em outros lugares do Paraná, vão encontrar seus antepassados aqui também, antepassados que moravam em Morretes. Então os jornais eles são ótimas fontes para a gente construir uma micro-história, né? Uma dica que eu dou, às vezes, não busquem o nome exato da pessoa, né? Porque como vocês podem ver, um dos meus trisavôs se chamava Antônio Jager. Só que aqui o sobrenome dele foi escrito com O e CH, né? Foi escrito de maneira errada. Gubert, por exemplo, está sem o E, né? Então, tentem, Santo Garbulho, que é um outro tetravomeu, doou uma galinha, né? Então, tá aqui também. Mas está escrito Gorbulho, né? Então, tentem fazer pesquisas aproximadas, tentem buscar outras variações do sobrenome, porque às vezes a pesquisa não dá, não é, o nome não está exatamente daquele jeito quando você faz a pesquisa, tá? Uma outra notícia relacionada ao meu trisavô Domênico Stocco e ao pai dele, Luigi Stocco, também é muito interessante, que é do ano de 1880.
É o jornal 19 de novembro, tá? E aqui nós temos, então, abaixo assinados, trabalhadores da Estrada da Graciosa, né? Os suplentes serão, não, os suplicantes serão pagos se já não tiverem sido, na conformidade das instruções expedidas para o pagamento das férias dos trabalhadores da estrada, né? Então, Domingos Estocco, Luiz Estocco, trabalhadores da Estrada da Graciosa. Então, isso é muito legal, isso enriquece muito a pesquisa, não são só datas e nomes quaisquer, a gente tem fatos, né? Coisas, fatos não é a palavra, mas eventos relacionados à vida deles, né? Então, peguei exemplos aqui do jornal, tá? Agora eu quero dar exemplos de como pesquisar nos portos, como pesquisar a chegada deles ao Brasil, né? A data em que chegaram, em que navio chegaram. Então a gente tem aqui o site do Arquivo Nacional, que é lá do Rio de Janeiro. Então esse site Entrada de Estrangeiros, ele é muito bom. E vocês podem vir aqui, a este link, base de dados entrada de estrangeiros no Brasil. Vocês vão abrir essa página, né? Aí vocês vêm aqui em consulta. Por exemplo, a gente quer consultar um outro tetravomeu, Santegarbulho. Vai digitar aqui Santegarbulho. Novamente, se vocês não acharem com o nome que vocês conhecem, tentem mudar, usar outras variações do sobrenome, do próprio nome. E às vezes a pessoa que faz a transcrição não coloca exatamente o sobrenome como ele é, tá? Então, a gente pesquisa e a gente encontra, por exemplo, aqui, com muita sorte, às vezes é difícil encontrar uma pessoa, né? Aqui nós temos o meu tetravô, Santo Garbulho, né? Então, várias informações aqui. Tinha 33 anos, italiano, casado, agricultor, católico, data de chegada ao Brasil, 10 de janeiro de 1878. Ele saiu lá da cidadezinha de Mazer, no Vêneto, né? E foi até o norte da França, provavelmente de trem, né? Em Le Havre, pegou o navio Belgrano, foi até o Rio de Janeiro, né? Aqui o lugar de nascimento dele está como Lombardia, mas isso está errado. Ele nasceu em Mazères, na região do Vêneto, né? E a esposa dele era Luigia Cavazotto, Luigia Garbullo, casada com ele, e não Lucia, né? Então existem esses erros. É, Tá, então aqui é um exemplo, né? E se a gente quiser, então aqui o que aconteceu? Alguém foi um voluntário, um funcionário, leu os registros e preencheu esse banco de dados, né? Mas se a gente quiser consultar o facsímile, né? A lista de verdade do navio Belgrano, a gente vem nessa primeira página aqui do Arquivo Nacional, Entrada de Estrangeiros, a gente vai clicar aqui no CIAN, Sistemas de Informações do Arquivo Nacional. E a gente faz um login através do gov.br, sistemas de informações do Arquivo Nacional. A gente vem aqui, favoritos, relações vapores entrada Porto Rio de Janeiro, né? Se for o caso de uma entrada no Rio de Janeiro. Se a gente já sabe o nome do navio, a gente põe aqui o nome, Vapor Belgrano, por exemplo, como acabei de pesquisar aqui em relação ao Sapo e Gargulho. O que a gente encontrou aqui? A gente encontrou a data 10 de janeiro de 1878, né? Então a gente vai encontrar vários navios com o nome Belgrano. Então, a gente vai ver aqui é 10 de janeiro de 1878. A gente vai aqui no arquivo digital. Nós vamos encontrar.
a digitalização da lista de passageiros do navio. Então, aqui na imagem 22 nós temos o meu tetravô Sante Garbuglio, né? Lembrando que o J em italiano se pronuncia como um I, Sante Garbuglio. Então, é assim, a gente vai descobrindo como funcionam esses diversos sites e vai pesquisando e aumentando o conhecimento que a gente tem sobre a história da família, né? Ainda sobre chegada de imigrantes, nós temos também do Arquivo Público do Paraná, a página Registro de Imigrantes. A gente pode consultar no banco de dados o nome do imigrante que teria chegado ao Paraná, ou a gente pode pesquisar aqui nos catálogos outros tipos de documentos relacionados a esses imigrantes, né? Como lotes, colônias onde moravam. Então é bem rico, a gente pode escrever um e-mail, né? Então aqui consulta, né? Esse e-mail aqui do Arquivo Público, hum, é, eles são ótimos nas pesquisas, são rápidos, né? Então um exemplo aqui, então aqui é um exemplo de catálogo de documentos que a gente pode consultar, né? Se a gente fizer uma pesquisa rápida aqui, por exemplo, Stockholm. Né? Já encontramos aqui o meu trisavô, Domenico Stocco, e o pai dele, Luigi Stocco. Né? Então, 19 documentos da família Stocco, aí do século XIX, provavelmente relacionados a lotes. é, Esse catálogo, ele tem a ver com ofícios e requerimentos referentes a imigrantes no estado do Paraná. Né? Então, são diferentes documentos relacionados aos nossos antepassados imigrantes. Mas se vocês vierem aqui a essa pesquisa mais rápida, consultar registro de imigrantes, vocês podem consultar aí um sobrenome. Novamente, é preciso, às vezes, variar a escrita do sobrenome para encontrar aquilo que a gente quer. Então, aqui é a família de um outro tetravô meu, Domênico Tomás. Ele, por exemplo, eu não encontrei lá no site do Arquivo Nacional. Eu só encontro o registro dele aqui no Arquivo Público do Paraná, né? Ele e a esposa, está escrito errado aqui, Hércules, provavelmente é Úrsula, que era o nome da esposa dele. Eles também chegaram em 1878, né? Então, né, mostrando aí diferentes maneiras de fazer pesquisas, né? É, Agora eu vou mudar um pouco, vou parar de falar da minha família, vou falar de alguns imigrantes da Boêmia, que fazia também parte do Império Austro-Húngaro. Eu já falei rapidamente dessas famílias, Dums e Schreiner, num outro vídeo em que eu explico como funciona, como fazer pesquisas no Family Search. E aqui eu vou usar essas famílias de exemplo, dois imigrantes, para mostrar outros tipos de pesquisa, né? Aqui, algo bem interessante são blogs. Então, quando a gente digita o nome de uma família no Google, o nome de um antepassado, a gente consegue, às vezes, encontrar um blog que fala sobre a cidade onde eles viveram no Brasil, né? Então, aqui é São Bento do Sul, em Santa Catarina, né? Então, a página dedicada aos primeiros imigrantes, né? Então, se a gente coloca aqui Georg Duns, né? Então a gente tem aqui, esse blog especificamente é de um jornalista que se dedica muito à genealogia, da família Fendrich. E aqui nós temos algumas informações sobre o trisavô e o bisavô do meu amigo, né? Então, Georg Dums era natural de Hameln, um nome alemão da cidade, na Boêmia, filho de Franz Dums e Ana Maria Lindsmayer. Foi casado com Maria Lindsmayer, natural de Roggenbaum, filha de Josef Lindsmayer e Elisabeth Speit. O casal emigrou ao Brasil em 1877 a bordo dos Santos. Esse navio chegou a São Francisco do Sul a 19 de agosto de 1877, pelas pesquisas já feitas. Tendo ele 37 anos e a esposa 29. Moravam na estrada Dona Francisca. Foram pais de Bárbara, Ludwig, Francisco, Jorge e possivelmente outros filhos. Depois, essa família se muda de São Bento do Sul para Mafra, né, ainda em Santa Catarina, né? E Ludwig
É o bisavô do meu amigo que nasceu lá na Boêmia em 1876, um ano antes, deles imigrarem, né? Depois eu mostro no mapa as cidadezinhas relacionadas. Então, um outro exemplo de como fazer pesquisas através de blogs, né? E alguns elementos de microhistória sobre esse imigrante, né? Então aqui nós temos uma anedota, não é bem uma anedota, na verdade, foi uma coisa séria, foi o assassinato de Albert Malczycki, né? Que era o presidente da Câmara Municipal de São Bento do Sul em 1897, né? Ele foi assassinado. E pelo que eu entendi, esse jornalista que escreve o blog, ele fez aqui um relato usando técnicas de jornalismo literário, mas eu acredito que ele tenha usado depoimentos de testemunhas citados em jornais da época. Então ele conta basicamente nesse relato que é literário, né? Então tem elementos literários, não é ipsis literis, não é exatamente o que ele encontrou no jornal, então tem um pouco de elaboração aqui. É, que Georg Dooms, mas eram dois Georg Dooms que moravam em São Bento do Sul, não sei se esse é o trisavô do meu amigo, mas conta uma história de um cachorro teria sido atingido por uma pedrada, e foi nessa noite que eles ficaram sabendo, ouviram barulhos de tiro e o presidente da Câmara, né, esse Marchitsky, teria sido assassinado, né? Preciso até entrar em contato com o autor aqui do blog para saber o que de fato faz parte dos depoimentos, né? Mas enfim, né? São elementos aí de microhistória que a gente encontra em blogs, em diferentes sites, né? E o outro imigrante, que é trisavô do meu amigo, Johann Schreiner, também boêmio, né? A Boêmia, lembrando, é a República Tcheca hoje em dia, né? Fazia parte do Império Austro-Húngaro. E na fronteira da Boêmia com a Alemanha e com o atual território austríaco, havia muitas famílias de origem alemã, e não tchecas, né? Não eslavas, eram germânicas. Por isso, esses sobrenomes, Domus, Schreiner, né? Então eram famílias de origem alemã que moravam nesse território da Boêmia, que era predominantemente tcheco, né? Eslavo, mais para o interior. Então aqui é um registro do Arquivo Nacional da entrada de estrangeiros no Brasil. Então aqui a gente tem a chegada dele, né, 18 de abril de 1877. Ele teria chegado antes da família Dums, né? Maio, junho, julho, 4 meses antes, né? Procedência boêmia, destino São Francisco do Sul, né, em Santa Catarina. Ele veio com a esposa, Ana Maria Zaidel, né, ou Ana Schreiner, por conta do marido. E eu já falei no vídeo em que eu já fiz um vídeo sobre essa família, eu já comentei que eles chegaram a São Francisco do Sul, foram para Curitiba, onde tiveram uma filha que é bisavó do meu amigo, Ana Schreiner. Dali eles migraram para Rio Negro e Mafra, né, onde eles conheceram a família Dulles. Então essa família não se estabeleceu em São Bento do Sul. Existe uma outra família Schreiner que se estabeleceu em São Bento do Sul, mas não é esse imigrante especificamente, tá? E que outro elemento eu tenho sobre Johann Schreiner, né? Então, voltando aos registros lá do Family Search, nascimentos, casamentos, óbitos, será que a gente consegue encontrar alguma informação diferente, por exemplo, num registro de óbito? Então, este aqui é o registro de óbito de Johann Schreiner. Então, aos 4 dias do mês de dezembro de 1923, né?
Nessa cidade de Mafra, estado de Santa Catarina. Em meu cartório compareceu Carlos Schreiner, lavrador natural deste estado, residente em Cabeça. Agora eu não sei se é Cabeça Seca que é. Desse distrito. É, Então ele declara o falecimento de Johann Schreiner. Então tá aqui João Schreiner, tá? Não tá escrito Johann, tá escrito João, né? O Carlos devia ser filho dele, né? Então, enforcado, né? Então, Johann Schreiner foi enforcado. Não acredito que seja um assassinato, acredito que seja um suicídio, né? Então, enforcado no lugar Campo da Lança, lá em Mafra. É, Então, eles vão até aí, né? Não explico como isso aconteceu e tal, mas é um dado forte, chocante, o enforcamento. E se a gente pesquisa um pouco mais no Google, a gente encontra, por exemplo, trabalhos como este, né? Suicídio, Cultura e Trabalho em município de colonização alemã no sul do Brasil. Esse trabalho aqui é sobre uma cidade no Rio Grande do Sul, mas se a gente ler o resumo, por exemplo, a gente lê essa frase. As reflexões dos entrevistados apontam para o suicídio como recurso usado na cultura desses descendentes de alemães para enfrentar as dificuldades, cuja frequência se manteve com a introdução do capitalismo no campo e com a subordinação dos agricultores à indústria fumageira. Aqui especificamente sobre aquela cidade, mas são dados que a gente pode ir cruzando, elementos culturais que podem explicar fenômenos como esse. Então, um dado muito triste, pesado, mas isso é microhistória, né? A gente sabe como essa pessoa faleceu, né? Sabemos onde nasceu, como chegou ao Brasil, o trajeto que fez no Brasil, né? Saiu de São Francisco do Sul, foi para Curitiba, foi parar em Mafra e se suicidou em 1923, né? E rapidamente, já que eu não falei muito dos lugares de origem dessa família lá na Boêmia, na República Tcheca, hoje em dia, só para vocês terem ideia, o Ludwig Dums, que é o bisavô do meu amigo, nasceu em Zelenalhota, que tinha um nome alemão na época, acho que é Grün. O pai dele nasceu em Hamre, né? Então o Georg Dums era daqui, que em alemão era Hameln. Alguns ramos dessa família vieram daqui, de Fudenin. E o Johann Schreiner, né, acho que a esposa dele era daqui, Ana Maria Seidel. E o Johann Schreiner era daqui, Studanki. Tá? Então, para vocês terem ideia, a gente está falando da fronteira com a Alemanha, né? Então, quando eles imigraram em 1877, o Império Alemão existia, né? Mas a Boêmia, né? Isso aqui era a Boêmia, fazia parte do Império Austro-Húngaro, né? Então eles eram exatamente dessa fronteira aqui, né? E eles embarcaram, como a gente pode ver aqui, em Hamburgo, né? Eles embarcaram em Hamburgo, lá no norte da Alemanha, né? Do Império Alemão. Então é isso, né? Tentei mostrar diferentes maneiras de fazer pesquisa, hemeroteca digital, arquivo nacional, arquivo público do Paraná, blogs e diferentes informações que a gente pode encontrar numa certidão de óbito, por exemplo, né? Espero que tenha sido interessante para vocês. E um aviso, eu vou viajar semana que vem e no fim de junho eu volto a fazer postagens aqui no canal. E eu vou começar a falar de famílias luso-brasileiras. Eu tenho mais experiência com famílias luso-brasileiras do que com pesquisa de imigrantes.
eu me interesso mais pela pesquisa de famílias luso-brasileiras, famílias afro-brasileiras. Há uma riqueza, uma complexidade muito grande nessas famílias que remontam ao Brasil colonial. As pessoas normalmente se interessam mais pelos imigrantes que chegam ao Brasil aí a partir do século XIX, mas eu encontro muita riqueza de documentos em jornais, diferentes tipos de processo, diferentes tipos de história relacionados a famílias luso-brasileiras e afro-brasileiras. E vai ser muito interessante começar a falar disso quando eu voltar de viagem. Eu vou para a Polônia semana que vem. Se alguém tiver interesse em ver fotos, já que eu falei aí de algumas famílias polonesas, eu tenho um perfil no Instagram, é o mesmo nome, Acácio Luan Stocco. Se quiserem me seguir para ver fotos, fiquem à vontade. E é isso. Então a gente se vê, no fim de junho, muito provavelmente. Obrigado. Tchau, tchau.